Bom, gente, boa tarde, professor Marcos aqui. Hoje é quinta-feira, dia 31/10/2024, 4h35. A pedido de alunos, né, que eu leciono nas várias instituições aí e cursam a disciplina de arquitetura de computadores comigo, dentro do curso de técnica informática, também chamado de curso de tecnologia da informação, estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Para elucidar, esclarecer, né? é, Dois assuntos. Primeiro, tabela verdade. Como montar uma tabela verdade de maneira coesa e entendendo o que você está fazendo, né? E também fazer tabela de equivalência entre bases, né? A saber, base decimal, base hexadecimal, octal, tá? E também a binária, tá? Então, se você cursa um dessas, dessas disciplinas comigo no curso de tecnologia, seja bem-vindo, tá? Esse primeiro vídeo é para dar uma introdução teórica para, como eu digo dentro de sala de aula, para você que não está estudando só para tirar nota, mas quer absorver conhecimento. Afinal, todo conhecimento que é disposto para cada um de nós, ele é coeso, é preparado didaticamente, pedagogicamente, para ter uma continuação. Não é diferente aqui, tá? Tendo dito isso, para não estender o vídeo, você que é meu aluno precisa entender o seguinte: quando a gente fala de tabela verdade e quando a gente fala de tabela de equivalência, estamos falando de números binários, tá? O número binário tem a sua base 2, tá? E ele trabalha com duas possibilidades, ou 0 ou 1, para tipificar determinados tipos de ações de saída, tá? E mais precisamente, eu separei algumas imagens aqui, tá? Quando a gente fala de tabela verdade, a gente está falando também de portas lógicas. O que são portas lógicas? São operações lógicas booleanas executadas por esse cara aqui, por alguns elementos que tem dentro desse carinha aqui. Ó. Isso aqui é uma unidade central de processamento, também conhecida como CPU, tá? Que é diferente de gabinete, tá bom? Dentro desse rapaz, há essa constituição básica aqui, tá? Tá meio fora de resolução, mas serve para o propósito, tá? Quando a gente fala de arquitetura de von Neumann, né? Para mais informações, dá uma olhada na minha apostila lá, tá? Não vou entrar muito em aspectos teóricos aqui. A gente está falando de maneira simples, grosseira, desse tipo de constituição. A CPU é composta por unidade lógica aritmética, uma unidade de controle e registrador, onde a unidade lógica aritmética é a que utiliza, tá? Essas operações lógicas e também faz cálculos básicos aritméticos, como soma, subtração, multiplicação, divisão, módulos e afins, tá? A unidade lógica aritmética ele executa essas operações junto com as operações de verdadeiro ou falso, tá? Que a gente chama de operação lógica booleana, tá? A unidade de controle ali ela cuida do controle do fluxo de dados, coordenando ele dentro da CPU, tá? Através de endereços e etc. E os registradores já armazenam temporariamente os dados dentro de si para posterior busca da CPU em outro momento. Tendo relembrado isso daqui, por que é importante a gente entender esses elementos aí de como montar essa tabela verdade e afins? Porque a gente está olhando para dentro da unidade lógica aritmética. A gente precisa entender bem basiquinho como é que ela faz essas operações. Afinal, depois que você tiver essa disciplina comigo, você vai avançar para linguagens de programação e outros elementos que mexem com o sistema computacional, principalmente desktop, e todos eles são baseados nesse tipo de arquitetura que você precisa entender como a CPU ela faz através da ULA a montagem e o cálculo desses dados. Dito essa importância aí, tá? Quando a gente fala de porta lógica, a gente está falando, eu separei aqui, tá? Algumas portas lógicas, duas simples para a gente trabalhar aqui para não estender muito. A porta AND e a porta OR. É óbvio que existem outras, tá? Dá uma olhada na apostila lá depois. Mas eu peguei como referência aqui a porta AND e a porta OR, tá? E eu vou deixar aí um pouco mais para frente, tá?
Um pouco mais para frente, não. Vou explicar nesse vídeo aqui de maneira básica como elas funcionam, tá? Elas são portas físicas, tá? E o que eu quero dizer como físicas? São um conjunto de transistores, circuitos integrados e diodos que formam essas portas lógicas aí dentro da CPU e elas executam as funções lógicas e ou AND e OR, tá? Para a gente entender, eu vou abrir aqui um pequeno material para a gente entender como é que funciona essas portas lógicas, tá? Eu vou pegar aqui e vou abrir, tá? Uma documentação que eu tenho aqui que vai auxiliar a gente como funciona esse tipo de porta, tá? Deixei separado nessa pasta e preste bastante atenção. Como que funciona a porta AND, tá? Ó, porta AND. Tendo populado devidamente, a gente vai aprender logo no próximo vídeo, tá? Tendo populado devidamente a tabela verdade, e para quem está olhando aqui já teve aula comigo, sabe que eu ensino a população da tabela verdade de duas formas, a forma didática e a forma espelhada. A que a gente está vendo aqui é a forma espelhada, beleza? Ela trabalha da seguinte forma: seja duas portas A e B dentro desse desenho que eu separei para vocês, ó. AND, A e B. Aqui está com uma saída Y, mas a letra ela é o menor dos nossos problemas. Pode ser S, pode ser X, porque a gente está trabalhando com equação, beleza? Então, seja essas duas portas aí populadas dessa forma, a A dessa maneira e a B dessa maneira aqui. Eu tenho uma pergunta. Jonathan, traga para mim uma caneta vermelha e uma azul. E por que eu tracejei aqui de roxo o E? Porque a porta AND, como tá a conjunção em inglês aí, AND quer dizer o e lógico. Uma coisa e outra. Uma coisa e outra, tá? A verbalização nesse tipo de conteúdo é super importante, beleza? Tá? Então atente primeiro à verbalização e depois aos numerais, tá? Uma vez que a gente está trabalhando com base binária e duas entradas, a gente tem duas opções. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: eu pedi para o Jonathan trazer uma caneta vermelha e uma azul. Eu só vou ficar feliz, só vou ter a carinha de feliz aqui quando? Quando o Jonathan trouxer para mim as duas canetas. Se ele não me trouxer nenhuma, eu vou ficar triste. Se ele me trouxer uma ou outra, eu vou ficar triste também, tá? Então, pegue esse exemplo na sua mente agora e vamos ler comigo aqui. Aqui são as possibilidades. Aqui é a saída tipificada pelos binários e as carinhas. Vamos fazer a leitura. O Jonathan não me trouxe nem a caneta, tá? Vermelha, tipificada por essa coluna, e nem a caneta azul. Eu fiquei triste. O Jonathan me trouxe uma caneta, não me trouxe a caneta azul, mas me trouxe uma caneta vermelha, tá? Fiquei triste. Não serve para mim. O Jonathan me trouxe uma caneta azul agora, mas não me trouxe a vermelha. Eu fiquei triste. Mas quando o Jonathan me trouxe a caneta azul e a vermelha, eu fiquei feliz. Então, a única possibilidade para que uma porta AND ela dê uma saída verdadeira, ou seja, em binário verdadeiro quer dizer 1 e falso quer dizer 0, é quando as duas entradas têm o valor verdadeiro. Guarda isso daí. Ou, faça essa analogia, tá? A única maneira do professor ficar feliz é quando o Jonathan traz as duas canetas. Esse é o princípio da porta AND, tá? A operação lógica AND, que tipifica, ela tem um pontinho aqui, tipifica, mas não é uma operação aritmética de multiplicação, tá? Dito isso, a gente pode passar para a próxima porta, que é a porta OR, com a mesma pergunta, tudo bem? Veja, em
A revelia ou em detrimento, diferente, são as palavras que eu acabei de usar, né? Diferentemente da porta AND, a porta OR tipifica, não é uma operação de soma, tá? Ou é o operador lógico de conjunção, o ou lógico, uma coisa ou outra, tudo bem? Então, vamos entender isso aqui com o professor. A única maneira de eu ficar triste na possibilidade de utilização da porta ou, tá? Ou da porta OR, é se ele não me trouxer nenhuma das duas canetas. Todas as outras possibilidades vão me deixar feliz. E vamos verbalizar e entender? Vem comigo. Ó, se o Jonathan não me trouxer uma caneta vermelha e não me trouxer uma caneta azul, ficarei eu triste. E é a única maneira de eu ficar triste. Se o Jonathan trouxer para mim, não trouxer para mim uma caneta azul, mas me trouxer uma vermelha, eu fico feliz. Se ele me trouxer uma caneta azul e não me trouxer, tá, uma caneta vermelha, eu também fico feliz. E se ele me trouxer as duas, tá ótimo, tá? Tanto faz, era só uma coisa ou outra, ele me trouxe as duas, eu também fico feliz. Beleza? Então, de uma maneira básica, tá? Tem mais explicações na minha apostila para você que é meu aluno, tá? Com outras comparações, é bem fácil a gente entender dessa forma aqui. E a leitura que a gente faz de maneira coesa, utilizando as palavras técnicas para essas portas e operações lógicas, é a seguinte. Vou fazer a leitura desses 4 campos. 0 ou 0 é igual a 0. 0 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. 1 ou 1 é igual a 1. Assim que nós lemos, tá? Tecnicamente, uma tabela verdade da porta OR. E da porta AND, nós lemos da seguinte forma. 0 e 0 é igual a 0. 0 e 1 é igual a 0. 1 e 0 é igual a 0. E 1 e 1, uma coisa e outra, é igual a 1. Tudo bem? Um dos motivos dos colegas técnicos eles atrelarem a saída falsa ao pontinho e dizer que simboliza uma operação de multiplicação é porque dizem eles, eu não acho muito legal, né, explicar dessa forma para o aluno que ele pode se confundir. É que é o mesmo princípio da multiplicação, né? 1 vezes 0 é igual a 0. Mas, como a gente não está trabalhando com operação aritmética, a gente está trabalhando com operações lógicas, o correto a se dizer é 1 e 0. A única maneira dessa porta dar verdadeira é quando as duas entradas forem verdadeiras. E a única maneira dessa portinha aqui dar falsa é quando as duas entradas são falsas, tá? Então, esse é o princípio básico por trás da leitura das portas lógicas. Agora, no próximo vídeo, eu convido você a ver comigo como que a gente popula esses espaçozinhos aqui e monta uma tabela verdade básica, tá? Calculando a sua saída, tá bom? Vem comigo e vamos lá.